o seguinte. Nesse capítulo, a gente vai ver como o GIMP funciona e como instalar ele. Como o desenvolvimento de imagem digital através dos anos era uma questão de tempo até o surgimento do primeiro programa de edição de imagens. De modo geral, esses programas fornecem ferramentas para trazer alterações e correções das imagens do computador. Correções de imagem como aumentar e diminuir, cortar parte da imagem, fazer alterações de brilho e contraste, fazer ajuste e melhorias na aparência da imagem e inserção de texto e legendas. Existe uma grande lista de programas com a finalidade, dos mais populares como o Adobe Photoshop e o GIMP, passando por outras boas opções como Photopaint, Photoscape. Você irá encontrar bons recursos em todos eles, para entender plenamente suas necessidades. Então, vamos utilizar o GIMP, tá? Esse daqui. O programa GIMP, você baixa nesse site aqui, ó. Baixa em, tá? Aqui ele está na versão 2.10. A versão 2.10 é um pouco diferente da versão que está de exemplo da apostila, porque é a versão mais atual. E aí vamos ver como o programa ajusta para edição e criação de imagens, e por ele possuir ferramentas semelhantes aos dos principais editores de imagem do mercado. Além disso, ele possui suporte para nosso idioma e está com constante aperfeiçoamento. O GIMP é um programa gratuito de código aberto, voltado para a criação e edição de imagens rasterizadas em curvas. É indicado para várias funções na composição e construção de imagens. O nome é um acrônimo de GNU Image Manipulation Program, Programa de Manipulação de Imagens GNU. Foi criado em 1995 por Spencer Campbell e Peter Metz, com um projeto de faculdade onde cursavam. O software faz parte do projeto GNU, que tem o objetivo de oferecer um sistema completo e composto por softwares livres, no que diz respeito à licença dos mesmos. O GIMP tem muitos recursos que incluem pintura, retoque profissional em fotografias, processamento em massa de arquivos, conversão de formatos de imagem, entre várias outras finalidades. Suas funções ainda podem ser expandidas com a utilização de vários plugins e extensões existentes. Na página seguinte, vocês viriam a parte de download. Se vocês repararem na imagem na página 22, a imagem da página de download já está diferente, porque atualizou, tá? Então aqui, nessa página aqui, você consegue fazer o download do GIMP. Então agora eu vou apresentar o programa GIMP para vocês, tá? Então, espera aí. Aqui, eu já estou com o programa aberto. Vocês vão reparar que da página 23 o meu tá um pouco diferente. O meu tá preto e os ícones estão cinzas. E o dele tá todo coloridinho. Isso daqui é por causa da versão, tá? Mas se você quiser deixar ele coloridinho, você vem aqui em cima, ó. Editar, preferências. Ele abre a janela de preferências, ó, essa janelinha aqui. Tem aqui a opção temas e ícones. Se eu quiser deixar com o tema padrão, eu venho aqui na opção sistema.
Eu venho aqui na opção Sistemas, ó, Light. Tem várias opções que você pode usar. E o ícone, para deixar coloridinho, você vem aqui, ó, tema do ícone. Tem a opção aqui, ó, colorido. Tá? E aqui embaixo, ó, usar customizado, você pode aumentar o ícone pro tamanho que você quiser. Eu vou deixar largo, que aí todo mundo consegue ver mais fácil. E aí a aparência dos ícones vai depender de vocês. Nessa opção que eu estou usando, na versão mais moderna, os ícones eles ficam com esses triângulozinhos, esses ícones aqui, quer dizer que tem mais ferramentas dentro deles. Se vocês não gostar, a gente pode tirar o ícone daqui, tá? Ó. Aqui agora, ó, vamos ver as opções. Ó. Viu? Algumas dessas opções por enquanto a gente nem mexe, mas lembrando que dá para você personalizar tudo. E aqui ele está em grupinho, ó, tá vendo? Posso mudar ele de ordem aqui em cima, ou posso excluir os grupos, que é o que eu vou fazer. Aí você pode agrupar as ferramentas como você achar melhor, tá? Eu só estou excluindo os grupos para ficar igual, mais parecido da apostila para ninguém se perder. Pronto. E se você fizer besteira, só clicar aqui no botão redefinir e volta para o padrão de fábrica dele. Vou dar OK. Pronto. Então vamos agora apresentar para vocês, que vai ficar mais parecido com o que tem na apostila. Aqui no lado, você tem suas ferramentas. Aqui embaixo, sua caixa de ferramentas. Aqui na lateral direita, geralmente se encontra os pincéis, né, a caixa de pincel. E na parte de baixo, com esse ícone aqui, ó, são as camadas, tá? As camadas são bem importantes, ó. Camadas. E essa parte cinza aqui no meio, né, cinza, preto, esse espaço vazio, é minha área da imagem, minha tela de pintura. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir uma imagem, aí eu já vou explicar o resto para vocês, tá? Aí a gente vai continuar na página 23 em diante. Então, vou pegar uma imagem aqui do Google. Tá, ó. Página 23, pega aqui uma imagem do Google. Pegar uma paisagem que fica mais fácil, tá? Salvar a imagem, deixar nos download mesmo. Salvar a imagem. Essa não vai dar, tá salvando como formato app. Tá? Sempre quando vocês forem pegar a imagem na internet, fica esperto com isso daqui, ó. Formatos web não dá pra editar. Aí eu vou tentar pegar outro. Ó, JPEG é um formato de imagem legal para vocês trabalhar. Pronto. Peguei um formato JPEG aqui. Aqui no GIMP, vou vir aqui, ó, arquivo, abrir. Aí no meu caso eu deixei nos downloads, aí eu tenho que procurar os downloads aqui. E abrir. Pronto. Só para ter uma imagem aqui.
porque se você não tiver uma imagem, alguns recursos você não vai conseguir usar. A ferramenta padrão que a gente sempre vai usar é essa daqui. É a ferramenta movimento, tá? É a ferramenta mover. Essa daqui. Então, qualquer coisa você fica com ela. Quando você abre uma imagem, aqui na camada vai aparecer a imagem na camada. Você tem a opção do olhinho, ó. Que você tira o olhinho, ela some. Coloca o olhinho, ela aparece. Isso daí é só a visualização dela, tá? Então vamos lá. Opções de janela. Essas janelas aqui laterais, você pode mudar aqui nas opções janelas. Aqui temos diálogos de encaixe recente. Essa opção exibirá uma lista com as últimas janelas de encaixe que você utilizou. Diálogos de encaixe, ó, até quando sumir alguma coisa, se tiver alguma opção que você queira, ó, tá tudo aqui, ó. Tá? Então, diálogos de encaixe. Clicando nessa opção, você poderá visualizar todas as opções de janela de encaixe disponíveis no programa. Tem a Toolbox, que traz a caixa de ferramentas para cima. Nesse caso, como já tenho a minha imagem aqui, Alt 1, que nesse caso é essa abinha, opa, aqui em cima, Alt 1. Se eu tivesse outras imagens abertas, eles iam do Alt 1 até o Alt 9. E depois não ia ter mais atalho. Aí tem esses carinha aqui. Caixa de ferramentas. Tá, ó, peraí. Tá. Caixa de ferramentas, a opção faz a caixa de ferramenta fique sobreposta sobre as outras caixas. Esconder a janela de encaixe. Como mencionamos, essa opção esconde a janela de encaixe ativas. E modo janela única. Como também já mencionamos, une todas as janelas de encaixe visíveis e une em uma única janela. Tá? Nesse caso, no meu, se vocês forem ver, tá em inglês. Então tá aqui, ó. Posição de separadores e Single Windows Mode. Eu vou clicar nele, só para vocês verem o que acontece. Quando eu clico nele, ó, ficou 3 janelas separadas, ó. Janelinha, janelinha, janelinha. Muitas vezes isso pode acontecer com vocês. Então, quando vocês quiserem unificar, deixa cada um num canto. Vem aqui em cima, em janela. Aí coloca aqui, ó, Single Windows Mode, ou seja, modo janela única. Clicou, ele vai ficar bonitão de novo numa única janela para vocês. Tá bom? Na página seguinte ele fala um pouco do menu principal. Esse aqui, arquivo. Arquivo, ó, tá vendo? Então vamos lá. Como a maioria dos programas, o GIMP possui um menu principal, onde você pode encontrar todas as opções disponíveis do programa e vamos saber. Arquivo. Essa guia contém entre suas principais opções: novo, criar, abrir como camada, abrir URL, abrir recente, salvar como, salvar uma cópia, exportar como um vetor, criar novo modelo, fechar visualização, fechar tudo, entre outras opções. Então, ele está falando o que tem dentro dessa opção aqui que nós estamos visualizando, tá ok? Se o de vocês tiver alguma coisa diferente, pode ser só coisa da versão. Então não se preocupa, ó. Tá? Próximo, editar. No editar, nesse item você pode desfazer ou refazer uma ação que tenha realizado. Cortar, copiar, colar, limpar, preencher com uma cor de frente ou com uma cor de fundo. Ver
as preferências, os atalhos do teclado e unidades padrão do programa, entre principais opções oferecidas aqui. Então aqui tu vai fazer, ó, desfazer, Ctrl Z, sempre que aparecer alguma coisinha de teclado aqui no lado, é atalho do teclado, quer dizer que você pode vir no menu com o mouse, ou você pode usar o atalho do teclado. Então eu posso vir aqui clicar, ou posso usar no teclado Ctrl Z. Tá? Então toda vez que você tiver alguma coisinha aqui, é um atalho para você usar. Aí tem o recortar, copiar, tá? Ó, os atalhos aqui quando existe. Quando não tiver atalho, quer dizer que não existe atalho do teclado, você tem que vir com o mouse. Aí tem todas essas opções aqui que a gente vai ver mais pra frente. Hoje a gente viu esse daqui, preferências, que é pra deixar o negócio de outra cor e coloridinho. Próximo, selecionar. No selecionar, nessa guia é possível acessar as principais opções de seleção do programa, como ver todas as seleções, ver nada, inverter seleção, flutuar seleção por cor, encolher e aumentar seleção, criar borda, entre outros. Então, essas opções estão aqui, ó. Algumas delas estão cinza, porque tem que existir uma seleção antes, tá? Então, quando a opção que você escolher tiver cinza, quer dizer que você tem que fazer alguma coisa para habilitar aquela opção do programa. Próximo, visualizar. Ainda na página 24. Visualizar. Este item exibe os comandos que controlam a visualização ou aparência da imagem e de elementos de interface do GIMP, como nova visualização, um ponto por pixel, zoom com um respectivo nível atual, arrumar janela, visualização de tela cheia, janela de navegação, entre outras opções disponíveis. Essas aqui, ó. Tá, tem bastante opção. Muitas delas vocês vão ver futuramente, outras só vocês vendo sozinho, porque é muita opção para a gente visualizar todas. Opção imagem. Essa opção do menu possui comandos para modificar a imagem, seja como um todo, apenas a camada ativa ou alguma outra parte selecionada da imagem. Nele você pode encontrar itens como duplicar, modo de cores, transformar, tamanho de tela de pintura, ajuste da tela de camadas, tamanho de impressão, redimensionar imagem, cortar a seleção, entre outros. Todos esses aqui, ó. E alguns estão dentro do outro, tá vendo? Que nem no capítulo passado, que a gente deu uma lida sobre os modos de cor, ó. RGB, tom de cinza, ó. Gerenciamento de cor, você pode mudar, tem várias opções aqui que você pode depois alterar a sua imagem. Opção camada. Camada, esse item permite você acessar todas as opções referentes às camadas do programa. Nova camada, foto que é vista, novo grupo de camadas, duplicar camada, combinar abaixo, remover camada, além de outros comandos. Todos esses aqui, ó. Tá? Que esses daqui que ele falou em cima são os principais.
Opção cores. Está acabando, gente. Nessa seleção no menu, você poderá encontrar as opções de edição das cores de uma imagem, entre elas balanço de cor, temperatura de cor, hue, saturation, levels, curva, inverter, inverter valores, inverter linear, automático e muito mais. Opção ferramentas. As entradas do menu de ferramentas dão acesso a todas as ferramentas do GIMP. Entre elas, as ferramentas de seleção, ferramentas de pintura, ferramenta de transformação, seletor de cor, entre outras disponíveis. Filtros. Desfocar, melhorar, distorção, todos eles vai depender do que você quer fazer com a imagem. Nessa seção, você irá encontrar filtros existentes no GIMP. A lista de filtros pode variar de acordo com o número de filtros instalados, ou seja, você pode instalar mais filtros ou desinstalar o que você não quer. E o último aqui, tirando a janela que a gente já viu, é o ajuda. Ajuda possui comandos que podem auxiliá-lo enquanto trabalha no GIMP, contendo itens como ajuda, ajuda por contexto, dica do dia e sobre e etc. Tá ok? Agora vamos dar uma olhadinha na página 25. Na página 25. Tá. Na página 25 ele fala o que eu acabei de fazer aqui com essa imagem, abrindo imagem. O comando abrir permite carregar imagem salva em um disco ou em qualquer unidade de disco do seu computador para edição no GIMP. Por isso você deve clicar no arquivo, abrir ou usar o Ctrl O. A mesma coisa que eu fiz lá com vocês no começo, ó, arquivo, abrir. Tá? Aí você vai procurar a imagem onde é que está, clica duas vezes e ele abre a bagaça da imagem. No meu caso aqui, ó, eu abri duas imagens repetidas, ó. Tá vendo? Ela fica aqui em cima. Aí na página 26, a gente vai ver algumas coisinhas como o zoom e a propriedade da imagem. Então vamos lá. Primeira parte, o zoom. O zoom, você pode vir segurar o Ctrl e rodar a rodinha, ó, que aí tu aproxima a imagem, ó. Tá? Rodinha do mouse para frente, rodinha para trás. Ou aqui na parte de baixo, você pode clicar aqui, ó, na porcentagem do zoom que você quer ampliar ou desampliar a imagem. Tá, ó, 25%, 50%, 100%. Isso vai depender do tamanho da sua imagem, tá? Tem imagem que funciona legal, tem imagem que não funciona legal. Outro jeito é você vir aqui na guia visualizar, que nem a gente já tinha visto, e zoom. A mesma coisa, ó. Mais um, menos um, tá? Você pode apertar o menos e o mais também, que dá certo. Mas o menos o mais do teclado, tá? Beleza, gente? Agora, na página 26, vamos dar uma olhada na propriedade da imagem. Beleza? Deixa eu adotar aqui, só para todo mundo visualizar.
Propriedade da imagem, página 26. Que essa parte aqui é importante porque a gente vai começar a trabalhar com imagens. Então, vocês têm que entender algumas coisinhas que a imagem faz. Ou melhor, o que a imagem é, tá? Faz assim, gente. Eu vou esperar vocês abrirem essa página e dar um ok aqui no chat. E já aproveitando, bota o nome de vocês no grupo do WhatsApp para mim lançar a chamada. Bom, se só o Gui tá ok, vamos lá. No GIMP. Vamos ver a propriedade da imagem. Para você ver a propriedade da imagem, você tem duas opções. Ou você faz pelo teclado, ou você vai fazer pelo mouse. Você vem aqui, ó, imagem, tá? E desce até a opção propriedade da imagem. O do teclado é a Alt Enter. Aperta Alt, a tecla Alt junto com Enter. Ele vai mostrar uma janelinha assim, ó. Lembrando, você tem que ter a imagem aberta. Se você não tiver nada aberto, não vai aparecer nada, tá, gente? E aqui tem algumas coisas importantes para vocês. Vamos lá. Primeira parte, tamanho do negócio. Esse tamanho aqui está em pixels, ou seja, 1024 por 679. Largura, altura. Tamanho de impressão. Se você for mandar imprimir essa imagem aqui e você não esticar ela, a imagem no tamanho original vai ser 86 por 57 milímetros, tá? Para quem é ruim de conversão, ou usa calculadora, ou faz o seguinte: milímetro é 1000, centímetro é 100, a diferença é 1 zero. Pega a vírgula e joga uma vez para a esquerda, ou seja, essa imagem no tamanho original vai ser 8 centímetros por 5 centímetros. É muito pequena.
Por isso que se você for tirar fotografia e você quiser imprimir, essa resolução aqui de pixels tem que ser muito maior, tá? Mas isso daí a gente viu no capítulo 1. Aqui, só tranquilamente, resolução 300x300, que essa aqui é uma imagem de resolução boa. Cor RGB, Red, Green, Blue, que é o padrão para monitor. Tem a precisão, nome do arquivo, tamanho do arquivo, esse aqui é importante, tá? Imagem e tamanho da memória. Passos e número de pixels. Esse aqui é só mais curiosidade do que outra coisa. A quantidade de pixels que você tem nessa imagem. Beleza? Então foca em duas coisas. Tipo do arquivo. Tipo do arquivo JPEG. Eu já falei pra vocês que a gente daqui a pouco vai voltar nisso. E é muito importante a parte do formato do arquivo. Ok? A gente já vai voltar nele. Ó, beleza, gente. Relaxa que eu tô tentando fazer o seguinte. Eu tô dando aula aqui pra vocês e tô gravando aqui, ó. Tá vendo? Aí quando terminar a aula, eu jogo essa gravação lá no YouTube e vocês podem assistir depois. Eu tô vendo se isso vai dar certo. Porque nunca usei os dois programas ao mesmo tempo, tá? Se der certo, beleza. Se não der, a gente tenta outro jeito depois. Tá bom? Tá? Aí agora... Vou mostrar a opção de recortar a imagem e redimensionar a imagem, tá? Essas são duas ferramentas diferentes. Deixa eu fechar aqui. Por exemplo, às vezes você tem que mudar o tamanho de uma imagem. Aqui você já tem ferramentas, ó, que fazem isso. As ferramentas que nós vamos usar agora, esse daqui, ó, primeiro, ó, esse daqui, ó, que é a ferramenta de redimensionar, tá bom? O que ela vai fazer? Ela vai alterar o tamanho da minha imagem. No GIMP, você tem duas opções de mudar o tamanho da imagem. Tem usando a ferramenta, que aí você clica nela e aumenta e diminui, ó. Tá? Ó, aumenta e diminui. E aí no final você tem que clicar aqui, ó, redimensionar. Ou, deixa eu usar aqui a outra imagem que eu deixei aberta. Você vem aqui, ó, imagem. Tá, ó, imagem. Ele desce um pouquinho aqui, ó. Redimensionar imagem. Quando você clica, a diferença só é que ele só vai abrir o painel para você colocar manualmente o número. Não deixa você manipular a imagem diretamente. Então aqui você tem que ter um número na cabeça. Por exemplo, ah, eu não quero pixel, ó, dá para mudar para centímetro. Dá pra você fazer tipo 3, o mais próximo de 3, né, que ele sempre vai tentar manter a proporção, por causa que ele tem esse carinha aqui. Ó, botar 4 por 3 e vou dar redimensionar. Aí ele diminuiu a imagem. Pra gente, a olho, não parece que diminuiu. Por isso que eu mostrei primeiro para vocês a opção da propriedade da imagem. Olha agora o tamanho que ele tá. Viu? Ele mudou o tamanho. Ah, e aquela outra imagem, pessoa? Essa daqui é a primeira. A primeira imagem, se eu vier aqui, ó, imagem, propriedade, ela não mudou o tamanho. Ó, o tamanho do arquivo continua o mesmo. Mas, professor, eu diminuí a imagem. Não, você diminuiu a imagem, não a tela de pintura.
Esse quadriculadinho aqui faz parte da imagem, tá? Por exemplo, a próxima ferramenta é a opção cortar. Eu acho que a cortar tá aqui, cadê? Se não tiver, a gente pode vir aqui nas ferramentas, tá? Se o de vocês não tiver. Aí tu vem aqui nas ferramentas, tu consegue achar. Aqui, ó, cortar. O cortar, você literalmente pega um pedaço da imagem, seleciona só aquele pedaço que você quer, ó. E aí aperta Enter. Olha o que ele fez. Ele ignorou todo o resto e virou uma camada. Tem um quadriculadinho? Não, porque tudo virou minha imagem agora. Aí eu venho aqui propriedade, ó, agora ele modificou, tá? Então o cortar, ele ignora o tamanho da tela de pintura e deixa somente a minha imagem. Olha que bonitinho. Tá, e com a ferramenta mover eu consigo dar uma movida aqui, ó. Dá pra fazer uma capa de Facebook, alguma coisa assim. E aí na página 28, agora mostra a parte de salvamento. E depois a gente vai ver alguns formatos da imagem, tipos de impressão. Essa parte que é bastante importante, tá? Então, para você salvar a imagem, o arquivo que você está fazendo, tem o jeito de salvar o documento e exportar o documento. São duas coisas diferentes. Como assim? Esse arquivo aqui que está editando, o arquivo editável, você pode salvar no formato do GIMP, tá? Então, salvar no formato do GIMP, que é .xcf, e exportar para outros formatos. Aí tu pode, exemplo, .jpeg, .png, .gif, e vai indo. Tem um monte de formato aí que vocês podem fazer, tá? É que qual que é a diferença? Quando você só salva no formato do GIMP, ele é editável. Aqui no formato imagem ele não é editável. Então esse daqui você pode editar. E esse daqui é arquivo final. Arquivo final sem edição, tá? Vou mostrar agora na prática como você vai fazer os dois. Para você salvar o arquivo é bem simples. Arquivo, ó, arquivo, arquivo. Salvar como? Pronto. Ele já coloca o XCF aqui no final, tá vendo? Isso que é o mais importante. O XCF que é o mais importante. Aqui, no caso, eu vou salvar nos downloads. Só vou mudar o nome do arquivo. Botar aqui horizonte.xcf, clico aqui embaixo ó, em salvar, save. Ele salvou meu arquivo. Se eu finalizei essa imagem, eu quero tipo postar no Facebook, no Instagram, eu tenho que exportar, ó. Não é mais salvar, é exportar, ó. Exportar. E agora aqui, ó, .png, eu tenho que digitar na mão o formato que eu quero. Por isso que a gente vai ver os formatos agora. Tá, vou botar aqui JPEG. E aí eu vou clicar aqui em exportar, ó. Aqui a qualidade, geralmente a qualidade da imagem a gente joga para o máximo, ó, sempre para 100% para manter a qualidade legal e clica em exportar. Eu vou mostrar agora os arquivos aqui na pasta. Download. Turururu. Ó, primeiro a diferença. Esse daqui é JPEG
e esse aqui é o GIMP. Eles têm formato do que, ó? Formato JPEG e formato GIMP. O tamanho é diferente, tá vendo? O JPEG é menorzinho por causa que ele é uma imagem só. Esse daqui é um arquivo editável, então eu posso editar a qualquer momento. Vou deixar grandão aqui os ícones só para vocês verem, ó. O horizonte e o horizonte editável. O horizonte editável, tá? Agora, o que que a gente vai ver? Os formatos de imagem. Eu vou fechar rapidinho o GIMP, depois eu volto nele. Vai te ver os formatos que existem no mundo, tá? Deixa eu só ver, vocês botaram o nomezinho de vocês aqui? Guilherme, Márcia, Luciene. Tá. Não esquece de botar o nomezinho aqui pra chamada, tá? Botar aqui, ó, formatos de imagem. Ô, droga, não digitei. Ó, vamos usar esse daqui como exemplo. Que esse aqui tá bem bonitinho. Não. Sai daqui. Tá, ó. Formatos de imagem. Aqui, na verdade, ele tá botando até mais do que tem na apostila, tá? Mas vamos lá. Deixa eu ver se ele tem ilustração, ó. Aqui ele vai explicando o que que é cada um, o que que é o GIF, tá? Aqui ele explica mais detalhadamente, tem umas fotinhas bonitinhas para ilustrar. Arquivo em si não tem fotinha, tá? Eu vou deixar essa imagem aqui pra gente se orientar e eu vou lendo na apostila, tá? Então vocês sabem que todo formato de arquivo no computador tem uma certa extensão, que nesse caso a maioria das imagens é o JPEG. Joint Photographic Expert Group. O JPEG ou JPG é mais do que uma extensão de imagem, é um método para comprimir, diminuir o tamanho de armazenamento às imagens digitais. Essa resolução pode ser ajustada possibilitando ao usuário escolher o tamanho da imagem e sua qualidade na visualização. Quanto mais você comprime a imagem, menor é o tamanho do arquivo. Porém, haverá perda de qualidade, ainda que quase imperceptível dependendo do nível de compressão. Quando você salva um arquivo em JPEG, uma janela é exibida na qual você deve fazer a opção entre qualidade do arquivo e 1 a 100, onde 1 representa a compressão máxima e maior perda de dados e 1 e 100 a compressão mínima de qualidade máxima da imagem. Por esse motivo, é relativamente fácil criar um arquivo de imagem leve e de boa qualidade. Por essa vantagem, na hora de salvar um arquivo JPEG, é a mais popular extensão de arquivo de imagem. Boa parte das imagens que você salva na internet estão nesse formato. Uma das desvantagens do JPEG é que ele não possui suporte para transparência, ou seja, aquelas imagens com fundo transparente, sem fundo, né? Isso significa que se você retocar uma imagem JPEG, ao salvá-la, neste momento, o formato terá uma surpresa desagradável. Geralmente, ele preenche com um fundo branco, tá? Formato GIF, formato Graphic Interchange File Format. O GIF é um formato de imagem muito popular na web, lançado em 1987 pela empresa CompuServe. Parte de um arquivo GIF podem ser transparentes para revelar o fundo através de imagem. Isso pode ser útil se o GIF estiver sendo usado em um site, de forma como botão ou banners, por exemplo. Os arquivos GIF possuem uma limitação no número de cores que podem ser exibidas, apenas 256 cores em sua palheta, diferente do JPEG que pode armazenar milhões de cores. Isso limita seu uso e desenhos, ícones, imagens que não possuem uma grande variação de tons e cores. Vocês conhecem o GIF pelas aquelas imagens que se mexem, né?
Geralmente é assim, ó. Vou botar alguns aqui só para vocês visualizar, tá? Geralmente o GIF, vocês conhecem como essas imagens aqui que se mexem. Que na verdade é isso mesmo, são várias imagens compostas. O formato GIF se tornou popular no início do desenvolvimento dos sites da internet porque sua compressão de dados Laserwell permitia que a imagem nesse formato em tamanhos grandes fosse baixadas em tempo menor do que sua concorrente. Isso era muito importante, já que a conexão na internet da época era muito lenta. O GIF também é o único formato de imagem que permite a intercalação de sequência de imagens, o que resulta em uma animação, ou seja, aquelas imagenzinhas que se mexem, tá? Apesar do formato GIF ainda ser muito utilizado na internet por conta do seu tamanho compacto e vantagem na hora de criar animações, sua utilização teve um declínio pelo motivo de que parte do seu algoritmo foi patenteado por uma empresa chamada Unisys, 7 anos após o desenvolvimento do formato pelo computador CompuServe. Essa empresa exigia o pagamento pelo uso da tecnologia de compressão, e logo as empresas de softwares e desenvolvedoras de sites decidiram evitar o uso para evitar os custos e cobranças. Formato PNG, Portable Graphics Network. O formato PNG foi desenvolvido pela empresa Adobe, responsável pela criação de outros famosos editores como Photoshop. Foi criado para substituir o formato GIF, já que este único possuía patentes. Então, formatos PNG são formatos geralmente que não tem fundo, tá? São aqueles formatos com fundo transparente. Só que toma cuidado que tem muitos falsos formatos por aí, tá? Ó. Quando você vê geralmente o fundo quadriculado, quando você for salvar a imagem, botão direito salvar a imagem, verifica se aqui está escrito PNG. Se tiver escrito PNG, provavelmente é um PNG de verdade. Por quê? Porque tem muito PNG falso por aí. Tá? A maioria das imagens PNG tem um quadriculado de fundo, mas existem muitos PNG falsos. Ó. Quando você for salvar e tiver escrito PNG, a probabilidade dele ser um PNG autêntico é maior. O Google permite que quando vocês forem pesquisar imagens, para vocês não caírem nesse golpe, você vem aqui, ó. Tô no Google, tá? Imagens, Google Imagens, pesquisando qualquer coisa. Você vem aqui, ó. Mais, opa, desculpa. Pera aí, deixa eu deixar a tela cheia que eu não consigo ver os botões. Aqui, ó, ferramentas, cor, transparente. Aí todas as imagens que vão aparecer agora realmente são PNGs autênticos, tá? Mas também fica ligado no direito de autoral para usar a imagem de forma comercial, tá? Mas nesse caso, todas essas imagens aqui são sem fundo. Vamos seguir. A imagem BMP, Windows Bitmap. Essa extensão foi desenvolvida pela empresa Microsoft e IBM para ser o padrão de imagens em todos os computadores, possui boa profundidade de cores e nenhuma compressão, o que geralmente leva a tamanhos de arquivos maiores que o JPEG e o PNG. Também não possuem recurso de canais alfa, portanto não podem ser salvos com fundo transparente. Apesar de ter sido bem popular por ser formato padrão na imagem do Windows, caiu em desuso nos anos seguintes. Ou seja, esse formato de imagem
praticamente ninguém usa, tá? Existe e tal, mas ninguém usa por causa que, tipo, ele não é tão versátil como a gente iria querer. Então, o que que vocês têm que lembrar quando vocês forem escolher qual formato de imagem usar? A utilidade e a qualidade daquele formato. Formato TIFF, Target Interchange File Format, é um dos formatos mais indicados para fotografias, ao lado do formato RAW, que a gente vai ver daqui a pouco. O formato nativo de câmeras digitais profissionais, com uma elevada definição de cores. O formato suporta compactação sem perdas para que o artista gráfico e fotógrafo possam arquivar suas fotos para economizar espaço em discos sem comprometer a qualidade. Também permite a utilização de recursos de camada e tem suporte de fundo transparente, assim como o PNG. O formato foi criado em 1986 e posteriormente adquirido pela Adobe. Tá? O formato TIFF é um formato muito legal, muito lindo, muito bonito, que está aí para trabalhar junto com a gente. De preferência, nunca ao contrário, tá? Você não vai trabalhar para o formato, você trabalha com o formato. Formato RAW. RAW significa cru em inglês. Ou seja, vocês já imaginam o que significa, né? É o formato puro de uma imagem, sem perdas, que oferece alta qualidade de armazenamento da imagem, é uma grande profundidade de cores. Uma imagem RAW é uma reprodução pura da imagem, já que a câmera digital não compacta ou processa um arquivo RAW. Algumas pessoas referem-se ao formato RAW como o negativo digital. O negativo era aquele negócio antigo onde você tinha tudo num filme. Agora é direto nas películas. Tá? Existem ainda muitos outros formatos de arquivos de imagem que você irá conhecer caso trabalhe muito tempo com imagens digitais. No entanto, os formatos apresentados aqui são os mais representativos e populares atualmente, com destaques para o JPEG e o PNG, por apresentarem qualidades e benefícios mais úteis para quem trabalha nesse segmento, além de serem os formatos mais presentes na internet e na maioria dos computadores atuais. Beleza? Até aqui? Agora vamos para a página 32. Beleza? Abre aí na página 32. Na página 32 a gente vai ver impressão de imagem, tá? Tamanho de papel, resolução, todas essas coisas aí que vocês nem se ligam mais. Beleza? Abre aí na página 32, vamos lá.
A impressão de imagens. Ao ter lidar com a necessidade de desenvolver um documento para impressão, você vai se deparar com a dúvida de como será que eu estou fazendo isso certo. Será que o tamanho da imagem ou do papel está certo? Será que o documento irá ser impresso corretamente? Isso tudo vai variar dependendo das configurações que você for fazer a seguir. Tá? Eu vou mostrar agora alguns tamanhos de papel para vocês verem o que vocês têm que fazer a partir de agora. Então, deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma imagem bonitinha de tamanho de papel. Não, sem fundo transparente. Tá, eu gosto dessa daqui. Não quero propaganda, gente, meu Deus do céu. Pronto. Salvar aqui, já abro aqui pra vocês verem. Mais fácil. Ó. Aqui nós temos algumas medidas de tamanho de papel, para ficar mais fácil. Temos o A1, A2, A3, A4, A5, blá, blá, blá. Quanto menor o A, maior o papel. Quanto maior o A, menor o papel. O papel que a gente está acostumado é o papel A4, que tem mais ou menos 29 centímetros por 21. Papéis A3, A2 e A1 geralmente são usados para fazer coisas grandes, cartazes, menu de restaurante, foto de 15 anos, essas coisas. Isso para você lembrar do tamanho do papel. Se você quiser dar uma olhadinha, tem aí a página 32 e 33 para te mostrar. Tá? Eu vou agora abrir o GIMP de novo para mostrar para vocês onde que a gente escolhe o tamanho do papel para o nosso arquivo ficar bonitinho. Senão você vai acabar imprimindo o tamanho errado.
Então, aqui, ó, arquivo novo. Quando você vem aqui no arquivo novo, você vai conseguir visualizar algumas informações que quando você está com o arquivo pronto, você não mexe. Tá, ó. Tamanho, por exemplo. Tem os modelos aqui, ó, padrão de folhas e outros padrões que tem de vídeo, web, banner, essas bagaças todas. Muitas coisas aqui a gente não vai usar agora, tá? Vamos focar aqui só nas folhas por enquanto. Então, aqui temos o tamanho da coisa. Vou pegar o tamanho A4, ó. Ele já coloca no tamanho da folha mesmo. E ainda posso escolher aqui, ó, em pé ou deitadinho. Tá vendo? Em pé, deitado. Vou deixar deitado e clicar em OK. Quando eu faço isso, ele já dá para mim a minha folha sulfite deitada aqui. E toda a arte que eu fizer aqui em cima vai valer para quando eu imprimir numa folha do mesmo tamanho. Ou seja, quando você for fazer uma arte do zero, você tem que fazer baseado no tamanho da folha que você vai imprimir. Se você for imprimir, tá? Se for ficar no computador, você só faz o tamanho que você quiser e que for melhor para você. Beleza? Deixa eu dar uma olhada. Tá, beleza. Então, seguindo aqui. Margens de um documento. Outro grande detalhe que, por vezes, não recebe devida atenção é as margens de um documento. Tem várias funções importantes, evitar que o texto e os gráficos se aproximem. Muito das bordas auxiliam no alinhamento, tá? Então, margem, aqui você faz assim, ó. Vou dar um zoom. Você vai notar que na lateral do nosso documento tem uma régua aqui em cima e uma régua aqui embaixo. No lado aqui e aqui. Régua, régua. O que eu faço com essa régua? Se eu clicar, segurar e arrastar, eu fiz uma margem. Se eu clicar, segurar e arrastar, eu fiz outra margem. Essas margens aqui que eu estou fazendo, eu posso usar depois, eu posso fazer mais uma aqui, como guia para onde eu posso colocar minha arte, tá? Por exemplo, vou colocar aqui uma imagem rapidinha, tá, ó, aquela lá do horizonte, ó, viu? E aí quer dizer o quê? Que eu não vou botar ela fora aqui, eu vou botar ela aqui no meio, beleza? E se você ainda gosta de um negócio bem mais alinhado, você pode usar as grades e guias do GIMP. Eles ajudam a você organizar os elementos, conduzir o olhar de quem está vendo a arte, alinhar e criar unidades visuais e tudo isso daí. Então, visualizar. Aqui, ó, visualizar. Deixa eu dar um zoom. Visualizar. Aí você vai procurar a opção grade. Cadê a grade? Espera aí que eu, com o zoom não consigo achar fácil. Ué. Não zoom. Aqui, ó, exibir grade. Tinha passado por ele. Se eu der um zoom agora, eu consigo visualizar a grade do meu documento, ó. São vários quadriculadinhos, tá vendo? Só que esses quadriculadinhos, se você for ver, eles estão ocupando um espaço muito pequeno. Eu posso fazer o quadriculado ficar maior ou menor. Para isso, você vai em imagem, configurar margem. Para alterar o tamanho desse quadradinho, você vem aqui, ó, imagem. Aí você vai procurar configurar margem. Aqui, ó, configurar grade. Aí abre aqui, ó, configuração da grade.
Eu posso alterar o tamanho dela, ó. Geralmente eu vou botar em centímetro, que fica mais fácil de a gente entender. E vou botar de 1 em 1 centímetro, que aí fica bonitinho, tá? E aqui em cima, se eu não quiser cor preta, posso botar tipo um vermelho. Lembrando, essa grade que vou ver aqui, ela não aparece na hora de eu imprimir. Ó, agora a grade está de 1 em 1 centímetro. Aí eu consigo saber exatamente onde colocar as minhas coisas, tá? E essa grade é alinhada exclusivamente com a régua. Então, dificilmente você vai ter alguma coisa torta aqui. Beleza? Então, lembrando, a grade e as margens, quando você mandar imprimir, não vão sair. Beleza? E agora, só para finalizar, eu vou fingir que eu vou imprimir, tá? Que é a última coisa que está na página 35, impressão. Vamos aqui, arquivo e imprimir. Ó. Aí ele vai selecionar aqui a sua impressora. Aqui eu vou colocar aqui, ó, configuração de imagem. Aí você consegue visualizar a imagem, tá vendo? Bonitão. Aí você pode imprimir, tá? Vou fechar esse arquivo aqui. E por hoje é isso. O que eu vou passar agora para vocês? Os exercícios. Deixa eu já abrir aqui. Vou passar os exercícios. Deixa eu só parar a gravação aqui também.